Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre o dia que quase deixamos o dinheiro falar mais alto do que a nossa família. Essa história, ela é bem legal, tá? É uma experiência que vivemos há uns 2 anos atrás, assim que o Luiz tinha nascido. Para você que não me conhece, eu sou Amanda Borges. Esse é o meu canal onde eu conto sobre a minha história e compartilho experiências que eu vivi e momentos incríveis que eu estou vivendo atualmente na minha vida. Enquanto eu dobro roupa, porque eu tenho que aproveitar enquanto a Liz dorme, eu vou contar para vocês essa história. Tudo começou quando eu ainda estava grávida do Luiz. Tava quase parindo. Vou contar pra vocês. O meu pai, ele sempre teve essa relação com o garimpo e o Gustavo sempre teve muita curiosidade sobre. Então, quando eu ainda estava grávida do Luiz, em dezembro de 2021, o meu pai veio do garimpo e o Gustavo, muito curioso, queria experimentar. Queria entender como é que funcionava e ele sabia que dava muito dinheiro, porque meu pai voltou com bastante dinheiro. Então, o Gustavo, nós não estávamos vivendo uma época de vacas gordas, pelo contrário, elas eram muito magras. E era uma situação muito difícil, era um momento muito difícil para nós, porque nós íamos ter um bebê e o Gustavo ainda trabalhava na obra com o pai dele. E assim, ele não queria isso, sabe? Ele queria ter dinheiro para poder ficar com o filho em casa, para aproveitar isso. Então ele pensou, eu vou pro garimpo. Ele me perguntou, inclusive, amor, o que você acha sobre isso? Eu falei assim, olha, eu sempre vou apoiar você em tudo. Se você quer ir para experimentar, para saber como é que é, beleza, eu super te apoio. Só que não foi só isso. Dentro de mim, algo falou muito mais alto. Por quê? Nós morávamos na casa do meu sogro. E eu não queria estar ali. Eu não queria ficar ali. Eu deixei aquele desespero, aquela oportunidade que eu tinha de sair dali e falar mais alto. Então, assim, meio que eu não raciocinei muito bem, eu não fui muito sábia. Eu deixei um sentimento nada a ver falar mais alto para decidir para tomar aquela decisão que era tão importante para nós, que ia mudar o rumo da nossa vida praticamente. Enfim, nós morávamos em Barra Velha, Santa Catarina, e o garimpo de ouro era no Pará, em Tucumã. Então, assim, era bem longe, bem longe mesmo. E inacessável, ou você ia de carro, para você ir de avião era muito caro, ou você ia de ônibus. Cruzava o Brasil inteiro para chegar no Pará. Enfim, tomamos essa decisão juntos, o Gustavo estava ansioso. E tinha um porém, o Luiz ia nascer, ele iria e eu iria ficar. E assim, olha, eu não queria isso, eu não queria que a gente se separasse, eu que tinha como. Se a gente fosse junto, o Gustavo ia ter que esperar mais um tempo, porque eu tinha acabado de ganhar bebê e eu tinha o processo do resguardo para passar ainda. Eu não podia só ter o bebê e sair dali. Enfim, era muito perigoso para minha saúde e também colocava em risco a vida do Luiz. Mas esperamos, né? O Gustavo foi para lá sem mim. E esse daí foi o momento da nossa despedida, quando o Gustavo teve que se despedir de nós, embarcar no ônibus em Joinville e ir para Tucumã sozinho. Sem sombra de dúvidas, esse foi o momento mais difícil da nossa vida, da minha, da do Gustavo. Esse momento da despedida é algo que eu nunca mais quero viver. E isso ficou umas 3 semanas lá sem mim. E assim que meu resguardo acabou, eu fui. E não foi fácil, porque eu vou explicar esse processo da gente ir. O Gustavo foi de ônibus sozinho e uma viagem assim por volta de 2 dias que durou essa viagem. E eu não conseguiria ir de ônibus com um bebê. Eu ainda tava, né? Eu peguei alguns pontos do meu parto normal. Então, ia ser muito delicado para mim conseguir ir de ônibus e eu precisava ir de avião. Só que o Gustavo foi de ônibus e a gente queria levar algumas coisas. Ele não levou porque era todo um processo. Ele não queria que eu fosse para lá sem que ele tivesse a certeza de que era aquilo que ele queria. Ele foi para experimentar, para entender como é que funcionava e depois ele me diria, olha, ok, pode vir. Foi isso. Então ele foi só com as roupas dele e eu fiquei para levar as outras coisas.
caso fosse ok, né? Então, ele me deu a confirmação de que era pra mim ir. E nesse processo eu tinha todas as nossas coisas. Eu tinha as roupas do Luiz que eu queria levar, as fraldas dele que ele ganhou na charriata. Então, eu embalei assim as fraldas dele, tipo, tinha uma mala que só tinha a fralda dele. E as minhas roupas eu levei numa bolsa de mão, que não eram muitas. Então, todas as coisas do Luiz foi na mala, foi as fraldas e as roupinhas dele na mala. E tinha um casal de amigos do meu pai que também estava indo pra lá, só que eles estavam indo de carro, porque eles estavam levando a mudança deles, né? Então eu disse assim, ó, por que vocês não levam as minhas coisas também? Tipo, é só um colchão de berço, que era o colchãozinho do berço do Luiz, e essa mala aqui, que era a mala com as roupinhas dele e as fraldas, né? Eles falaram, não, tudo bem, só que eles foram uma semana antes de eu ir. Então eles levaram as roupas e deixaram na casa da minha madrasta, lá no Pará. Que eles iam morar no mesmo lugar ali. Era como se fosse um condomínio. Então as coisas do Luiz foram e algumas coisas minhas também. E após essa uma semana, eu e o Luiz fomos de avião. O meu pai pagou a nossa passagem de avião. Detalhe, nós saímos de Navegantes, de avião, e chegamos em Paraupebas, no Pará. Porque não tem voo pra Tucumã. Tucumã é mais pro interior, entendeu? Então, Paraupebas ali é uma cidade grande, recebeu a gente, né, de avião. Então, eu saía do aeroporto pra cidade, que era um pouco perto, assim, pra pegar uma van pra ir pra Tucumã. Então, tá. Eu cheguei pra pegar essa van em Tucumã. Terrível, gente. Terrível. Assim, ó, a pior experiência da minha vida foi aquela van. Eu tinha ainda assim viajado com o Luiz no Sling, com uma bolsa, com uma caixa e também com o carrinho de bebê do Luiz, certo? Não era um carrinho de passeio daqueles finos, era um carrinho normal, um carrinho grande, esse daqui, da Cosco. Então eu tinha ganhado do meu pai, novinho, o carrinho perfeito. E nisso eu embarquei tudo nessa van e nós fomos em direção a Tucumã. O trajeto pelo Google Maps ali dava 2 horas. Só que a estrada tava tão terrível que levou 4 horas pra gente chegar em Tucumã. E vocês não estão entendendo como era terrível. Era assim, olha, buraco, não tinha por onde passar, era só buraco e terra, terra, terra. Estrada de terra, de chão, né? Muita poeira. E, cara, o que eu tava fazendo da minha vida? Tava muito quente. Aí eu lembro quando eu entrei naquela van, eu olhei assim, olha, todas as cadeirinhas eram bem apertadinhas uma do lado da outra, não tinha ar-condicionado, não tinha cinto de segurança, e a gente ia naquelas ruas assim, pulando, porque o cara ia rápido pra chegar rápido, e as estradas eram horríveis, muita poeira. Eu sei que quando nós chegamos em Tucumã, o carrinho do Luiz tava marrom de poeira e ele era cinza. Ele ficou, sim, coberto de poeira, não entendi a razão, porque tava no porta-malas, não tava em cima do carro. Tava coberto de poeira e também rasgou o carrinho dele, o carrinho novinho, rasgou todo o carrinho. Nossa, eu fiquei muito chateada, assim, porque não é que eu sou apegada a bens materiais, mas, cara, que situação, né? Todo mundo sabe que quando você tem o primeiro filho, você tem tanto amor ali, as coisinhas dele, você quer que ele tenha as melhores coisas, um quartinho, uma cômoda pra guardar as roupinhas. E, assim, eu me vendo naquela situação, eu me senti uma péssima mãe. Eu já chorei logo ali. Eu fiquei muito triste. E eu orei por Deus, assim, ó, pra que fosse diferente, pra que desse certo, pra que a gente ficasse ali e arrumasse uma casa pra nós, porque até então, até esse momento de experiência do Gustavo, nós íamos ficar na casa do meu pai, e meu pai também trabalhando no garimpo, enfim. Nisso tudo, eu me encontrei com meu pai, e o Gustavo já estava trabalhando no garimpo, que ficava longe da cidade, ficava bem pra dentro, assim, era como se fosse uma fazenda, um sítio, sabe? E o que acontece? A questão do trabalho do garimpo ali é uma questão que, de fato, te dá muito dinheiro, né? Te dá muito dinheiro. Só que não vale a pena, porque você quase paga com a sua vida, fora o tempo que você fica distante da tua família. E eu e o Gustavo sempre prezamos muito por essa questão da família, e ainda mais depois dessa experiência, porque foi traumatizante, digamos assim.
Então eu e o Gustavo tínhamos que ficar aquele tempo longe, assim, que era muito tempo. Eu achava muito tempo porque eu nunca tinha me separado dele antes. E, cara, ele trabalhava muito. Era tipo desde as 4 da manhã até as 9 da noite dentro da água, né? Era nesse estado aqui que eu tô mostrando a foto pra vocês. Era exatamente assim. Essa foto, inclusive, foi ele que tirou. E era um trabalho pesado em relação a essa carga, sabe? De eu ter que ficar ali debaixo, dentro da água, tirando pedra, jogando pedra pra lá. E tem mais uma questão. Às vezes eles trabalhavam 3 semanas seguidas para eles fazerem um teste na terra para ver se tinha ouro. E quando eles extraíam todo aquele ouro que tinha na terra, eles percebiam que não tinha dado certo, que a terra não tinha ouro suficiente para pagar todos eles. Então, acontecia de você trabalhar uma semana inteira ali, 2 semanas, 3 semanas, um mês, e não receber um tostão furado, por todo aquele sacrifício que você fez. Então, assim, olha, era complicadíssimo. Então, o Gustavo trabalhou praticamente um mês sem receber nada, porque não tinha o que receber, não tinha dado certo. E aí, quando finalmente eles conseguiram achar ali um lugar, ele pegou o dinheiro e falou, tchau, tô indo embora. E pegou e saiu. Por quê? Ele quase morreu umas 2 vezes. Literalmente, ele quase morreu umas 2 vezes. Então, nós quase perdemos o Gustavo por nada. Tá, mano, ele tava trabalhando, ganhava muito bem, porque quando dava certo, você tirava ali 6, 7 mil em uma semana, do nada. Não do nada, porque você teve que trabalhar ali. Mas em uma semana tirar 7 mil. Não tem nenhum trabalho de carteira assinada, registrado aqui, que em uma semana você tira 7 mil reais. Não tem, não existe. Em uma semana, talvez no mês, sim. Enfim, conseguiu achar o veio, que eles falam ali, um lugar que deu bom, né? O ouro ali. E por ele ter quase morrido essas 2 vezes, ele me disse assim, olha, eu não quero mais ficar nisso. Eu não quero realmente assim, olha, não é pra mim. E ele me mandou isso por mensagem. A gente tinha se visto apenas uma vez, assim que eu cheguei. Então, quando eu cheguei, ele ficou trabalhando 2 semanas. Na terceira semana ele veio nos ver. Eu lembro que ele tava muito magro mesmo, mais do que o normal. Quem conhece o Gustavo sabe que ele é magrinho, só que ele tava muito magro, sabe, sofrido. O que um mês fez com ele naquele lugar, dava pra ver assim, olha, tava muito mal. Ele abraçou o Luiz, ele chorou, porque já tinha acontecido essa primeira experiência dele quase morrer. Ele abraçou o Luiz, assim, o Luiz nenequinho, bem pequenininho. Ele me abraçou com força, me beijou, disse que me amava. E ele tava muito em dúvida sobre aquilo ali. Ele sentia no coração dele que por mais que pudesse dar dinheiro, não era. Aquilo ali não era pra ele. Não era o lugar dele ali. E eu fiquei chateada. Acreditem, se quiser. Eu fiquei brava com ele. Eu falei, cara, você não tá falando a verdade, né? Tu não me fez sair de lá, de Santa Catarina, com todas essas coisas, com um bebê praticamente recém-nascido, pra chegar aqui e você não querer tentar, pra você querer desistir no meio do caminho. Gente, eu fiquei muito brava na época, tá? E graças a Deus, assim, olha, o Gustavo teve sabedoria. Deus deu sabedoria pra ele perceber que não era aquilo ali. Então ele nos viu, aí passou mais uma semana, ele teve a segunda experiência de quase morte e foi quando ele recebeu o dinheiro, ele pegou e saiu. Muitas pessoas julgaram a gente, assim como eu julguei o Gustavo, de falar, poxa, vamos voltar para Santa Catarina, uma mão na frente, outra atrás, sem nada. Vamos voltar para casa do meu sogro, voltamos literalmente a estaca zero, que gastamos, vamos, né, no trajeto gastar o dinheiro que você ganhou. Se sobrar R$1.000 vai ser muito para quando a gente chegar lá. E aí, você vai fazer o quê? Tu vai voltar para a obra? Tu vai voltar a trabalhar com teu pai? E assim, olha, eu tive muitos julgamentos, eu julguei muito ele, sabe? Eu não fui sensata, eu não fui sábia. E naquele momento, quando a gente juntou todas as nossas coisas e saímos de madrugada da casa do meu pai para ir para a rodoviária, eu tive no meu coração assim, olha, Deus me fez entender que era aquela vontade dele. Se nós ficássemos mais um mês ou uma semana que fosse ali, ó, uma tragédia iria acontecer. Eu ia perder minha família, aquilo que eu tanto amo, aquilo que eu tanto prezo. Eu ia perder minha família. Então,
O Gustavo decidiu que não iria mais ficar ali, que ali não era o lugar dele. Eu apoiei, mas meu coração estava triste com aquela situação. Mas mesmo assim, no caminho para Santa Catarina, eu consegui perceber, eu consegui entender que não existia dinheiro no mundo que pagaria aqueles momentos com a minha família. Não existia dinheiro no mundo que pudesse colocar de volta o Gustavo perto de mim caso se ele morresse dentro daquele lugar. E para quem já trabalhou no garimpo, para quem conhece esse trabalho, sabe que é perigoso, são perigos externos, perigos internos, e de fato você pode ganhar dinheiro, mas não vale a pena, não vale. Ah, Amanda, mas eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que colocar a comida na minha mesa, enfim, não tô julgando quem faz, mas o meu marido percebeu que não valia a pena. Eu estudei, eu entendi, eu senti na minha pele o medo de perder ele. Quando aconteceu uma experiência dele estar trabalhando e o barranco quase cair em cima dele, só não caiu em cima dele porque ele saiu antes, assim, ó, era pra ele ter sido soterrado, pra ter morrido, era pra história dele literalmente ter acabado naquele exato momento. E, cara, eu não conseguia entender na época. Só de lembrar eu me emociono, porque quanto que vale a tua vida? Quanto que vale tudo que você já construiu? Eu não tô dizendo de bens materiais. Eu tô dizendo da tua família, da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, sabe? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Porque é essa riqueza que Deus deixou pra gente. Deus nos deixou a sabedoria, o acesso à sabedoria para sermos ricos, falando do dinheiro, para termos bens, para termos casa, para termos carro, mas de nada vale, porque a maior riqueza que ele deixou pra gente foi a nossa família. Então, eu sempre prego isso, eu sempre falo muito da família, eu sempre digo que eu amo muito a minha família, que pra mim, de fato, essa é a maior riqueza, porque eu entendi, quando eu precisei entender, eu percebi que de fato é a maior riqueza. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nada vai me trazer de volta caso eu perca. Entende? Esse sempre foi o meu maior sonho. Eu nunca desejei ser rica, sabe? Eu sempre desejei viver bem, comer bem, ter saúde, que meu esposo tivesse as mesmas coisas que eu tenho, saúde, paz, e os meus filhos também. Mas o meu maior sonho, desde que eu me entendo por gente, é ter uma família. Então, quando eu entendi, né? Quando eu coloquei naquela balança que a minha família com certeza valia muito mais do que a questão do dinheiro, o meu coração se acalmou e eu entendi que aquela dali não era a vontade de Deus. Nós não estávamos preparados, eu não estava preparada para receber a abundância financeira que a gente tanto queria. Não tinha idade, não tinha mentalidade. Então, quando tudo se desenrolou e a gente conseguiu aprender juntos, a gente evoluiu juntos, isso demorou mais quase 3 anos para dar certo, Deus nos trouxe onde nós estamos aqui. A esse mar infinito de possibilidades, prosperidade. Então, assim, ó, foi difícil acessar, sabe? E quando nós voltamos para Santa Catarina, fomos morar em uma outra cidade, em Guaramirim, em condições assim, olha, totalmente precárias, precárias. E essa é uma história que eu vou contar em um outro vídeo se vocês quiserem. Só que só para vocês entenderem que Deus, ele movimenta as coisas. Se Deus não queria que você ficasse lá no Pará, Amanda, por que Deus levou vocês para lá? Para eu aprender o valor da minha família, para eu entender que nada vale mais do que a família. E essa foi a minha história de hoje. Eu acredito que se isso acrescentar um pouquinho assim na vida de alguém que está assistindo, eu já vou ficar muito feliz, porque realmente transformou a minha visão do mundo, a minha visão do meu futuro. Então eu entendo que nada vale mais do que minha família. Se existe algum lugar que não cabe a minha família, que não cabe os meus filhos, que não cabe meu marido, esse lugar não é pra mim. Vai doer? Pode doer. Vai me custar muito? Pode me custar. Mas nada compra isso. Nada compra esse vínculo, esse amor que eu tenho com eles, que eu tenho para eles. Entende? Então hoje, oficialmente, nada é mais importante, terrenamente falando, do que a minha família.
E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já clique em se inscrever, deixa seu like pra me ajudar. Coloca nos comentários o que você mais quer assistir aqui e compartilhe esse vídeo com alguém, para que essa pessoa também possa assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.